Olá, meus queridos alunos do curso Técnico em Edificações integrado ao ensino médio, terceiro semestre, disciplina de materiais de construção civil. Hoje nós vamos explorar o último assunto da nossa disciplina, as tintas na construção civil. Para preparar essa aula para vocês, eu me embasei no capítulo número 44 do livro do nosso querido professor Geraldo Sechela Isaia, e este capítulo foi escrito por Kai Lu, e tem o título de Tintas na Construção Civil. Então, vamos aprender sobre esta etapa tão importante para a proteção e também para a estética das nossas construções. Queridos, a tinta é um material comercializado na forma líquida e que depois da sua aplicação com ou sem diluição, porque às vezes a gente precisa deixar a tinta mais trabalhável e aí a gente precisa usar alguns produtos para diluí-la. Então, depois da sua aplicação com ou sem diluição, em superfície, resulta um filme sólido, um filme contínuo, homogêneo e aderente ao substrato após a secagem e a cura. Então, é como se a gente encapasse as nossas construções com um filme plástico bem fininho, com cor ou sem cor. Então, as nossas tintas, ela tem a função de revestir uma superfície, imprimindo-lhe um aspecto agradável, além de protegê-la das intempéries. Também dá um aspecto de limpeza, né? E limpa a superfície. Outras funções: proteção da base, reflexão ou difusão da luz, sinalização de segurança do trabalho, identificação de tubulações e tantas outras funções que pode ter a tinta. Bem, os constituintes da tinta são a resina, o pigmento, o solvente e o aditivo. Cada um deles tem a sua função, né? A resina, praticamente, ela está relacionada à durabilidade, é ela que vai formar, vai ser responsável pela formação desse filme plástico. Já o pigmento vai dar cor para o nosso revestimento. O solvente, ele vai permitir que essa tinta fique na forma líquida para ser aplicada, a trabalhabilidade, a cobertura do substrato. E o aditivo são específicos, eles têm por objetivo aumentar, por exemplo, a capacidade de reflexão ou de transmissão de luz, aumentar a durabilidade da tinta. Então, tem várias funções para os aditivos. Aqui, a Kailo, ela apresenta, né, na realidade, ela pesquisa por Guineco, e ela apresenta esse esquema aqui. As tintas, então, são formadas pelo pigmento e pela resina, essa parte não volátil, que vai ficar, então, vai ficar aplicada na parede, né, no substrato, enfim, pode ser parede, madeira, porta, esquadria, enfim. Tem um pouquinho de aditivos, que está aqui representado por essa barrinha, né, vermelho mais escuro e a laranja. E aí depois tem a parte do solvente, que vai fazer com que essa mistura aqui de resina e pigmento fique bem misturada e possa ser aplicada na superfície. Essa parte aqui, solvente, ela é volátil, ou seja, ela vai volatizar, ela vai evaporar da superfície, ela não permanece aplicada. Né? E aí existem essa parte volátil, pode ser de solvente, né? O solvente mais famoso que existe é a água rasa, mas também pode ser um solvente orgânico, coalescedor, ou a própria água, né? Tinta base água. E aí a mesma questão aqui das resinas e dos solventes. Vamos ver melhor, então, a função de cada um desses componentes das tintas. A resina, ela não é volátil, então ela permanece aplicada à superfície. Ela aglutina as partículas, ou seja, ela une as partículas, tanto dos pigmentos como dos aditivos, e ela é que forma o filme sólido, é responsável pela durabilidade.
As resinas mais utilizadas são mono e copolímeros de acetato de vinila. Já o pigmento é responsável pelo poder de cobertura da tinta, que depende da sua capacidade de reflexão e absorção de luz. Então, vão ser utilizados os pigmentos de acordo com a função. Por exemplo, essas pinturas de estradas, né, que precisam refletir, né, a luz, é uma. As que não precisam refletir é de outro tipo. Então, as nossas residências não são pintadas com essas luzes, não são pintadas com tintas que possuem pigmentos que transmitem a luz. Não. Confere durabilidade à tinta por meio da reflexão. Os que são opacos têm elevada capacidade de reflexão de luz e baixa capacidade de transmissão. Pigmentos inorgânicos mais utilizados: dióxido de titânio, óxido de zinco, carbonatos de cálcio, de magnésio, talcos, silicatos de alumínio. E os pigmentos anticorrosivos mais utilizados, porque as tintas também, elas são muito utilizadas para proteger as estruturas metálicas da corrosão e também as estruturas de madeira da umidade. Então, os anticorrosivos são cromato de zinco, óxido de chumbo, fosfato de zinco, silicato de cálcio, zinco metálico, óxido de ferro. Então, vocês veem quantos materiais estão aplicados numa tinta, né? Estão envolvidos na produção de tintas. Bem, aí o solvente ele tem por objetivo dissolver a resina e conferir a viscosidade, a trabalhabilidade adequada à aplicação, à secagem, à resistência à abrasão, o nivelamento e a espessura e aspecto estético da tinta. Por isso que às vezes a tinta está muito espessa, é preciso adicionar solvente. Influenciam na durabilidade e no desempenho da pintura, porque se a tinta não tiver com a quantidade de solvente necessária para a sua trabalhabilidade, pode ser que a resina não fique bem misturada, ela não fará uma cobertura, ela não será espalhada uniformemente na superfície, né? Então, o teor do solvente na tinta é corrigido no momento da aplicação em função da viscosidade da tinta e da rugosidade e porosidade do substrato. Porque quando o substrato é bem liso, é mais fácil de espalhar, então precisa de menos solvente, mas se ele é muito rugoso, já fica mais difícil. Os solventes mais utilizados são hidrocarboneto alifático, que é a água rasa. E também tem os aromáticos, os glicóis, os acetatos, acetonas e álcoois. Aditivos. Os aditivos são substâncias químicas adicionadas em teores de 0,1 a 2% para atribuir funções específicas à tinta. Por exemplo, contra micro-organismos biológicos. Gente, quando eu trabalhei em frigorífico, a gente tinha que pintar as câmaras, frias, tudo dentro do frigorífico. Era com agentes antimofo e antifungicida, né? E também existem as tintas, né, fungicidas para proteção de telhados. Então, tudo isso é a partir de aditivos. Função reológica, ou seja, de melhorar a trabalhabilidade, principalmente de tintas mais espessas, que a gente tem por objetivo, por exemplo, de estruturas metálicas expostas a ambientes de alta agressividade, a gente precisa que ela seja bem espessa. Então, para que ela seja espessa, a gente também precisa ter um aditivo ali que vá facilitar a sua dispersão, que vai facilitar a sua secagem, porque senão a tinta pode começar a escorrer também, né? Para não formar bolhas, se ela for muito grossa, e antinatas. No caso, essa questão de antinata é impedir a reação do óleo das tintas com base alquídica na superfície em contato com o oxigênio do ar, que pode formar uma nata, assim, e deixar a superfície que recebeu a tinta de uma maneira não uniforme. As principais tintas e vernizes empregados na construção civil
para o cobrimento e proteção de materiais porosos como concreto, embolso, reboco, argamassa, cerâmicas e gesso, são todas essas daqui. O látex PVA, o látex acrílico, o látex textura acrílica que a gente conhece, né? O esmalte sintético, que é o quídico, o epóxi, a caiação, a tinta base de cimento e base de silicatos alcalinos, principalmente sódio e potássio, né? Especialmente essa base de silicatos alcalinos, sódio e potássio, é muito utilizado para proteção de superfícies que sofrem, por exemplo, o ataque da erosão eólica, né? Então, pode ser muito bom para isso, né? E esses silicatos de sódio e potássio são endurecedores de superfície, né? E a base de cimento é quando eu faço uma nata para aplicar, né, e dar acabamento. Isso pode ser conhecido como guaiaca também. Normalmente, essas tintas à base de cimento, elas são compostas, além do cimento e da água, também de látex, né, da cola cascorês, né, da cola do látex de estireno butadieno. Então, essas são as tintas aqui. Depois a gente vai falar melhor da pintura epóxi, que é muito utilizada, por exemplo, quando precisa de uma grande aderência para pisos, por exemplo, né, de concreto, né, os esmaltes sintéticos, aí já barrados, enfim. A gente vai falar de cada um deles. O verniz, né, para esses materiais também podemos usar um verniz acrílico à base água ou solvente, um verniz à base de poliuretano, monocomponente, bicomponente, base solvente, base água, um verniz epóxi, base solvente, base água. Obviamente, os vernizes à base é uma questão aqui de o mais resistente à base de poliuretano, porque ele consegue resistir, inclusive, aos raios ultravioleta. O verniz epóxi é muito bom, porém ele não resiste aos raios ultravioleta, então do sol, não pode ser aplicado externamente. Se for aplicado, ele vai ter uma durabilidade menor, né? E o verniz acrílico é o menos resistente de todos, porém, se aplicado e feito manutenção constantemente, também presta-se ao seu fim de proteção das estruturas. E existem ainda os silicones, né, os silanos e os siloxanos, que são muito utilizados principalmente para a estrutura aparente de concreto, porque ele não dá brilho, mas ele impregna e protege, né, impermeabiliza as superfícies. Os vernizes, eles formam um filme plástico. O silicone não, é um tratamento. Para madeiras, né, então as tintas recomendadas são a óleo, o esmalte sintético, que é resina alquídica, base solvente e base água, os impregnantes, que são chamados STEM, base água e base solvente. Também são utilizados os vernizes sintético, poliuretano e monocomponente e bicomponentes, né? Aqui, então, não se utiliza os epóxis. Os silicones não são utilizados nas madeiras. E para a pintura de PVC, é a pintura a óleo ou esmalte sintético. Resina alquídica com base solvente e base água. Para os metálicos, ferrosos e não ferrosos, podemos utilizar a tinta óleo, o esmalte sintético com base solvente e base água, e epóxi, base solvente e base água. Não usamos vernizes e silicones. Para metálicos, nós também podemos usar os poliuretanos. Tintas e vernizes formam uma barreira. Silicones não formam barreiras, são todos com produtos de tratamento superficial. Já havia comentado isso para vocês. Bem, e aqui eu coloquei, gente, as principais ferramentas de pintura. Isso aqui eu peguei no manual técnico da Hidracor. Gente, esse manual técnico tem 300 páginas. Mas ele é maravilhoso porque ele ensina passo a passo de pintura. É muito bom. Para quem vai trabalhar em obra, vale a pena ler com atenção esse manual. É muito interessante. Então, aqui, olha, ele coloca as ferramentas de pintura. Então, quando você vai comprar, se você tiver que aplicar tintas à base d'água, látex PVA,
vinil e acrílica. Eu posso usar esse rolinho de carneiro ou de lã sintética. Se eu for usar uma tinta epóxi, eu tenho o rolo específico para epóxi, né? E, enfim, para tintas, vernizes, esse outro tipo de rolo, rolos com espuma rígida, aplicação de produtos texturizados, então a textura acrílica. Nós precisamos da espátula para fazer remoções, né, limpeza, a desempenadeira de aço, tirar o excesso de massa com a espátula e lavar com água, né, usados para aplicar a massa corrida e massa acrílica em grandes superfícies, desempenadeiras de plástico também, as bandejas ou caçambas para pintura e o revólver ou a pistola de pintura, né, para aplicação de esmalte, vernizes e tintas a óleo. A mais utilizada é a de pressão. Então, achei bem interessante isso aqui, mas tem coisas muito mais interessantes nesse manual que eu sugiro que vocês procurem, né, na rede mundial de computadores e aprendam, né, com esse manual Hidracor. Ele também sugere os 3 passos para a gente começar a fazer a pintura de uma superfície, né? A preparação da superfície, lixar, limpar e selar, né? Então, e aí ele coloca todos os passos, né? Quando nós lixamos, a gente tira as partes que estão soltas, né? E isso vai garantir uma maior aderência. Nesse momento, a gente também pode garantir que já saiam alguns micro-organismos que estão. Mas a limpeza deve ser feita, depois que a gente lixa, né? A gente tem que fazer uma limpeza para remover o excesso da poeira. E aqui, gente, quando existem paredes que têm micro-organismos, a gente ainda precisa promover uma limpeza melhor, utilizando normalmente uma porção de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, né? 1 litro de água sanitária para 10 litros de água e promover essa limpeza para tirar os micro-organismos. E selar, a gente sempre tem que usar um líquido para uniformizar a superfície, que pode ser um selador acrílico ou líquido preparador de superfície. Bem, o sistema de pintura, então, porque existem as tintas, mas existem o sistema de pintura. O sistema de pintura, então, eu tenho um substrato, que pode ser uma parede, pode ser uma base metálica, uma base de madeira. Aí, por vezes, eu preciso de um primer. Esse primer, ele promove uma ponte entre o substrato e a tinta de fundo, né, que por vezes pode ser uma tinta de fundo que tenha poder anticorrosivo, ou simplesmente uma tinta de fundo que tem a função de simplesmente ser um despoeirante e de ser um nivelador de superfície, né? E ainda tem a tinta de acabamento. Entre essas duas ainda, falando especificamente de alvenaria, a gente pode ter as massas, massa corrida, que é a massa PVA, a massa acrílica, a própria textura, né? E aqui eu coloquei assim, pensando numa superfície, né, uma parede. Então, o substrato, o líquido preparador de superfície ou fundo selador, a massa acrílica ou PVA e a tinta de acabamento. Aqui no lugar dessa massa acrílica ou PVA, também pode ser a textura acrílica. E aí vamos entender qual que é a função de cada um deles. O fundo. Então, é a primeira demão. Inclusive, meus queridos, eu achava, será que é certo isso? Eu vou aplicar uma tinta 3 vezes na superfície. Então, eu digo que eu vou aplicar 3 demãos na superfície. Então, fundo, primeira demão, é uma ponte entre o substrato e a tinta de acabamento. Reduz a porosidade do substrato e uniformiza. É denominado primer em caso de substrato metálico, e nesse caso possui anticorrosivos. Em metais não ferrosos, por exemplo, alumínio, cobre, existe o fundo denominado wash primer, que aumenta a capacidade de ancoragem da tinta. Para caiação, gesso e argamassas, recomenda-se o fundo preparador / selador de superfície, que promove a coesão das partículas soltas no substrato, né?
Então, essa é a primeira demão. Depois, nós temos a massa, que é um produto pastoso com elevado teor de cargas, porém sem cor. Ele corrige as irregularidades da superfície, mas também ele anda tendo uma outra função. Ele dá também um acabamento estético às texturas. E esse acabamento estético das texturas, que é todo ranhurado, ou ele tem alguns desenhos, ele também é muito importante para conservação das edificações. Por quê? Porque essas texturas, por ser rugosas, elas acabam oferecendo maior resistência, por exemplo, à erosão eólica e também a cavitação por conta da chuva que vai escorrendo e como tem essa rugosidade, o poder de arraste, né, da água vai diminuir e vai causar menos desgaste à superfície da edificação. Tintas de acabamento, então, é a parte visível do sistema de pintura. Apresenta as propriedades necessárias a que se destina, inclusive a estética. Então, é impermeabilização, né, a proteção, inclusive a estética. Limpeza, higiene. Bem, os sistemas de pintura empregados na construção civil. Então, aí nós temos o acrílico base água e quais são os produtos e a sequência. Então, é um fundo selador acrílico pigmentado ou líquido preparador de superfície, uma massa acrílica e uma tinta látex acrílica, acabamento fosco, acetinado e semibrilho. Queridos, vocês vão ver que a durabilidade é inversamente proporcional ao brilho. Então, diretamente proporcional ao brilho, à durabilidade. Quanto mais brilho tiver uma tinta, mais resistente ela será, né? Pena que a maior parte dos arquitetos não gostam do acabamento brilhante. Bom, acrílico base solvente, pouco utilizado, mas ele é muito resistente ao intemperismo. Mas na indústria da tinta, a gente tem procurado usar cada vez menos solvente por conta do meio ambiente, né, que o processo de produção desses solventes tem um alto dano ambiental, a questão da saúde também, né, que não faz bem para a saúde, e, enfim, então é pouco utilizado. Vinílico base água, fundo selador acrílico pigmentado, massa corrida e tinta látex vinílica, fundo selador acrílico pigmentado ou não também, né? Pigmentado, massa corrida. Então, assim, olha, gente, quando a gente vai usar a látex, tinta látex vinílica, é a látex PVA, né? Então, quando a gente usa o PVA, a gente usa massa corrida. Quando a gente usa a tinta acrílica, a gente usa a massa acrílica. Normalmente, nos ambientes internos, a gente usa o látex PVA e a massa corrida. E nos ambientes externos, o látex acrílico e a massa acrílica. O alquídico base solvente, né, que são os esmaltes. Então, fundo selador acrílico pigmentado, fundo anticorrosivo, fundo promotor de aderência. Aí, no caso, massa para madeira, se for madeira, esmalte sintético, alquídico, acabamento fosco, acetinado brilhante, alquídico de duplação para metais ferrosos, alquídico de duplação para metais não ferrosos e também a tinta a óleo, né? Então, essa massa para madeira só vai usar se for utilizado madeira, né? Alquídico base água é idem aos alquídicos base solvente. Aí nós temos ainda os sistemas de pintura que a gente chama de bicomponente epóxia base água. É um fundo selador bicomponente, um fundo anticorrosivo bicomponente e tinta esmalte bicomponente, ou seja, vem em 2 potinhos diferentes e a gente vai ter que promover essa mistura na obra para poder usar. Bicomponente epóxi base solvente é o idem ao sistema anterior aqui, epóxi base água. Verniz base água.
verniz sintético alquídico, acabamento fosco, acetinado e brilhante, e o verniz sintético alquídico com brilho solar. Verniz monocomponente base solvente, também verniz alquídico, acabamento fosco, verniz sintético, alquídico com filtro solar, olha que interessante, e o verniz poliuretano, que é o mais resistente de todos. Verniz bicomponente poliuretano base solvente e verniz epóxi base água e solvente. Impregnantes para madeira são os strains, são absorvidos pela madeira, saturando parcial totalmente as fibras. Alguns contêm hidrorrepelentes, que são parafinas e ceras. Acabamentos transparentes e semi-transparentes. As tintas à base de PVA produzem filmes mais porosos. As tintas à base acrílica são as mais resistentes à água, à alcalinidade e são mais aderentes. Quanto mais brilhante o acabamento, mais durável. E aqui eu coloquei um exemplo, meus queridos, da tinta epóxi bicomponente. Então, o componente A, né, que é a base pigmentada, tem o solvente, a resina epóxi e o pigmento. E o componente B, que é o catalisador, que vai fazer com que essa resina seja misturada, reaja e vai dar a cura e secar tudo, né, o agente de cura, é o solvente. Então, eu tenho que promover essa mistura corretamente na obra. Então, normalmente, a resina e o pigmento vêm numa embalagem maior e o componente B vem numa embalagem menor. Eu tenho que misturar. E, normalmente, gente, isso aqui é misturado, vem um misturador, mas que a gente deve acoplar a uma furadeira, porque essa mistura tem que ser mecânica, senão não dá certo, senão fica assim, né? Porque a mistura tem que ficar bem homogênea. Se eu não misturar corretamente, o que vai fazer? Parte aqui desses pigmentos, os aditivos ou da resina, vai ficar, não vai ficar dissolvido, digamos assim, em toda a mistura e não, essa tinta não vai ter o desempenho esperado por ela, né? Então é isso, meus queridos, que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Aproveitem os manuais que estão disponíveis aí. E até a próxima. Beijo no coração de vocês, paz e bem.